Você já imaginou investir na Apple, na Microsoft, no Google ou até no mercado global inteiro, sem precisar abrir conta em corretora estrangeira, sem falar inglês, sem se preocupar com câmbio ou burocracia internacional? Parece complicado, mas na verdade hoje é mais simples do que nunca. E o melhor, você pode fazer tudo isso direto da Bolsa Brasileira. É aí que entram os ETFs e os BDRs, dois instrumentos que funcionam como verdadeiros passaportes para a diversificação internacional. Fica comigo até o final, porque você vai entender como eles funcionam, como escolher as melhores opções disponíveis aqui no Brasil, os prós e contras de cada um, e como eles podem transformar a forma como você investe o seu dinheiro. Antes de qualquer coisa, é preciso entender por que tanta gente busca investir fora do Brasil. A economia brasileira é importante, mas representa menos de 2% do PIB mundial. Ou seja, se você investe apenas em ativos nacionais, está deixando de participar de mais de 98% da economia global. Além disso, quando olhamos para empresas gigantes como Amazon, Tesla ou Coca-Cola, todas elas estão lá fora. E é exatamente através de ETFs e BDRs que conseguimos ter exposição a esses ativos internacionais sem precisar sair do país. Começando pelos ETFs, que são fundos de índice negociados em bolsa. Pensa neles como uma cesta de ativos que acompanha um determinado índice de referência. Por exemplo, o 4VVB11 é um ETF listado na B3 que replica o S&P 500, índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando você compra uma cota do IVVB11, na prática está comprando uma fração desse índice. É como se com uma única compra você se tornasse sócio, de maneira indireta, de empresas como Google, Facebook, Johnson & Johnson, Netflix e tantas outras. O custo é baixo, a diversificação é enorme e tudo é feito de forma automatizada. Além do 4VVB11, existem outros ETFs internacionais disponíveis na Bolsa Brasileira. Temos, por exemplo, o NASD11, que acompanha o índice Nasdaq, mais focado em empresas de tecnologia. Também existem ETFs que replicam mercados emergentes, setores específicos e até índices globais mais amplos. A grande sacada é que os ETFs permitem que você tenha exposição a centenas de empresas de uma só vez, o que seria praticamente impossível de fazer investindo em cada ação individualmente. Agora falando dos BDRs. Os BDRs, ou Brazilian Depository Receipts, são certificados que representam ações de empresas estrangeiras, mas que são negociados aqui no Brasil. Imagine que você queira investir em uma ação da Apple. Em vez de abrir conta lá fora e lidar com toda a burocracia, você pode comprar o BDR AAPL 34 direto na B3. Esse BDR nada mais é do que um recibo que representa a ação da Apple, e seu preço reflete o valor da ação lá fora, ajustado pela cotação do dólar. O mesmo vale para Microsoft, Amazon, Tesla, Google e muitas outras. Os BDRs podem ser divididos em dois grandes grupos: patrocinados e não patrocinados. Os patrocinados acontecem quando a própria empresa estrangeira participa do processo de emissão do BDR no Brasil. Já os não patrocinados são emitidos por instituições financeiras, sem participação direta da empresa. Na prática, para o investidor pessoa física, a diferença é pequena. O que importa é que, com os BDRs, você consegue investir em ações globais sem sair da Bolsa Brasileira. Uma das grandes vantagens tanto dos ETFs quanto dos BDRs é a exposição indireta ao dólar. Isso significa que quando a moeda americana sobe em relação ao real, os seus investimentos aqui tendem a se valorizar automaticamente. É como se, além de estar exposto às empresas internacionais, você também tivesse uma proteção cambial embutida. Isso ajuda muito na diversificação, porque o dólar costuma se valorizar em momentos de crise no Brasil, funcionando como uma espécie de seguro para sua carteira. Mas, claro, nem tudo são flores.
É preciso entender também os riscos e limitações desses instrumentos. No caso dos ETFs, um ponto importante é a tributação. Ao contrário dos fundos imobiliários que distribuem dividendos isentos de imposto, os ETFs no Brasil não repassam dividendos diretamente ao investidor. Eles reinvestem esses dividendos no próprio fundo. E se você vender suas cotas com lucro, terá que pagar 15% de imposto sobre ganho de capital. Outro detalhe: os ETFs internacionais listados aqui são expostos ao risco do dólar. Isso pode ser uma vantagem, mas também uma desvantagem se a moeda americana cair em relação ao real. Já os BDRs também têm suas particularidades. Como o preço deles é atrelado ao valor da ação no exterior, mais a variação cambial, você tem dois fatores que podem impactar diretamente: o desempenho da empresa e a cotação do dólar. Se a ação da Apple subir, mas o dólar cair, por exemplo, o seu BDR pode não valorizar tanto quanto você esperava. Além disso, as regras de tributação são parecidas com as ações brasileiras. Há isenção de imposto de renda em vendas de até R$20 mil por mês, mas acima disso você precisa pagar 15% de IR sobre o lucro. Outro ponto a considerar é a liquidez. Alguns ETFs e BDRs são bastante negociados, como o IVVB11 e o AEPL34. Mas outros têm volume menor e podem ter spreads maiores, ou seja, diferença maior entre preço de compra e preço de venda. É sempre importante verificar esse detalhe antes de investir. Para deixar isso mais prático, vamos a um exemplo simples. Imagine que você tenha R$10 mil para investir. Se aplicar esse valor no IVVB11, você estará exposto automaticamente a 500 empresas americanas. É como se você tivesse colocado uma pequena fatia em cada uma delas. Se preferir os BDRs, poderia dividir esse valor entre Apple, Google e Amazon, comprando alguns certificados de cada. No fim, com o mesmo valor que talvez só desse para comprar uma ação de uma empresa brasileira, você já está participando das maiores companhias do mundo. No fim das contas, ETFs e BDRs são ferramentas que democratizam o acesso ao mercado global. Você não precisa mais de milhões de reais, nem de conta em corretora estrangeira, nem de dominar outra língua. Basta ter conta numa corretora brasileira, acessar a bolsa e escolher os ativos que fazem mais sentido para a sua estratégia. Eles trazem diversificação, exposição cambial e acesso a empresas e setores que simplesmente não existem no Brasil. É claro que cada instrumento tem seus prós e contras. ETFs oferecem diversificação automática, mas não permitem que você escolha empresa por empresa. Já os BDRs permitem investir em ações específicas, mas exigem que você acompanhe de perto o desempenho de cada companhia. O ideal para a maioria das pessoas é usar uma combinação dos dois: ETFs para dar base sólida e diversificada, e alguns BDRs para empresas que você acredita que terão desempenho acima da média no futuro. Em resumo, se você quer de fato expandir seus horizontes e não ficar limitado ao mercado brasileiro, ETFs e BDRs são os caminhos mais fáceis, baratos e acessíveis para investir no mundo inteiro sem sair de casa. Eles funcionam como uma ponte que conecta a sua carteira de investimentos à economia global, protegendo o seu patrimônio, ampliando as oportunidades e, principalmente, te deixando preparado para qualquer cenário. Então, já pensou em incluir ETFs e BDRs na sua carteira? Talvez essa seja a peça que faltava para dar um passo além e transformar sua forma de investir. Afinal, quando você abre essa porta, deixa de ser apenas um investidor brasileiro e passa a ser um investidor global.